meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Lusca Pensa. Para quem não me conhece, eu sou a Lusca Guimarães, sou psicóloga, mas aqui no canal eu falo a respeito de coisas que eu já vivenciei, que eu presenciei e também coisas que eu aprendi. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos meus sentimentos, minhas atitudes, meus pensamentos e também não deixa de ser algo que você talvez possa se identificar. Em toda história, gente, deixa eu dar só mais uma enroladazinha para completar os 2 minutos, porque assim, só quem vai assistir esse vídeo é quem realmente tem interesse de assistir o vídeo. E aí, geralmente as pessoas costumam pular o vídeo ou até mesmo assistir só o primeiro minuto. Então, estou deixando fechar os 2 minutos aí para mim poder continuar o que eu vim falar aqui, né? Vamos dizer assim. Toda história, ela tem começo, meio e fim. Mas essa, eu vou começar pelo final, por hoje. Hoje é domingo, obviamente, e eu vou deixar esse vídeo aqui como uma reflexão para você aí para a semana. Mas hoje eu estava conversando com meu esposo e falei para ele, né, a gente estava trocando umas ideias e falei para ele que hoje, diante de muitas coisas que a gente estava conversando, que a gente assistiu, e aí eu falei para ele que hoje eu identifiquei algo em mim. Eu paralisei. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não posto já faz algum tempo, não faço publicações. Não é porque eu não tenho criatividade ou conteúdo, eu tenho tudo preparado, mas eu simplesmente não sentia vontade de postar. E é interessante porque quando você está falando de você mesmo, geralmente a gente tenta esconder o máximo que a gente pode do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós queremos. E é bem uma frase que eu coloquei lá numa postagem, uma publicação que eu fiz no Instagram, que eu coloquei assim: a verdade é que nós só mostramos para o outro o que nós queremos que ele veja. E hoje eu vou mostrar um lado para vocês, não é que eu não quisesse que vocês vissem, não é isso, mas é um lado mais pessoal. Não é profissional, não é uma experiência de terceiros, é simplesmente eu. Então, gente, tá muito calor, por isso que eu tô, vez ou outra, sacudindo o cabelo. E aí, hoje eu me deparei com paralisação, medo. E aí, eu falando com meu esposo, eu falei pra ele. O seguinte, eu disse: amor, eu tenho medo. Eu percebi que eu estou paralisada por conta do medo. E ele falou algo assim bem interessante, sabe? Que me fez pensar, refletir e também gravar esse vídeo com esse conteúdo. Na verdade, eu ia gravar um vídeo ontem. E aí, como eu falei, a história começa do agora, do fim, supostamente do fim, para o meio e depois, quem sabe, o começo. Mas vamos lá. Ontem eu havia me arrumado, me preparei toda para fazer um vídeo que ia ser basicamente para ele, por conta do dia dos namorados, por conta da época, estamos próximo da data que ele me pediu em namoro, isso já faz mais de uma década. E aí é interessante porque eu acho que faz uns... Ai, gente, eu nem lembro mais, mas eu tenho uns 15 a 17 anos, mais ou menos. Não, uns 15 anos que eu tô com ele, de 15 a 16 anos, por aí. Eu comecei a namorar com ele, mas enfim, gente, vamos lá. Deu um branco agora do que eu queria falar pra vocês e eu fui pra lá pro começo do nosso namoro. Mas, recapitulando, voltando, né? Eu tinha me arrumado para fazer uma gravação de vídeo que ia ser basicamente para ele. Não era uma declaração de amor, mas era mostrando para ele o quanto ele é importante. Ele é uma das pilares da minha vida. Acabei desistindo de gravar o vídeo. É engraçado que ele até falou, né? Tá se desmontando. Aí eu comecei a tirar o brinco e tal na cama. Aí ele falou assim: tá se desmontando. É porque perdeu a graça de gravar. Não quero mais gravar. E não gravei. E aí, quando foi hoje, a gente conversando, e eu falei pra ele que eu não estava gravando porque eu tinha descoberto que eu estava com medo de vocês. Como assim, a Lusca, da gente? Com medo do julgamento de vocês. Eu me tornei a pessoa que eu mais recomendei pra vocês não serem.
me tornei até hoje, tá, gente? É aquela pessoa que se importa com a opinião alheia. Eu sempre vim aqui no meu canal, sempre falei as coisas que eu pensava, no que eu acreditava, experiências que eu já tinha presenciado, experiências da minha vida, coisas que eu aprendi na faculdade. Nunca tive receio nem medo de chegar aqui e falar. Só que o que acontece é que depois da última postagem que eu fiz no Instagram, acho que aqui também, eu meio que paralisei, porque eu fiquei com medo de vocês me olharem como psicóloga e me julgarem aqui como psicóloga. Mesmo eu falando que aqui eu sou a Lusca, aqui eu falo o que eu penso, eu falo baseado nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu já vivenciei, enfim, vocês já sabem, né? O que eu falei lá no começo. E quando eu falei isso pra ele, ele falou assim, foi muito assim, sabe? Muito interessante, porque ele falou: vocês estão percebendo, né, gente, que eu tô dando umas enroladas, voltei a falar demais, voltei a pausar demais, é como se eu estivesse recomeçando. E eu vou entender esse vídeo aqui mais ou menos como um recomeço também. Então vamos lá. E ele falou assim algo interessante que eu vou deixar aqui para vocês refletirem durante essa semana. E eu tô enfrentando o meu medo aqui. E também vai ter continuidade. Eu acredito, né? Eu acredito que vai ter continuidade. Depois vocês me dizem aqui no comentário o que vocês acharam. Se vocês querem continuar ou não. Se ficou alguma dúvida, se querem alguma coisa. Se querem alguma coisa não, né, gente? Se vocês querem que eu fale algo sobre alguma coisa que eu falei aqui, aí vocês comentam aqui nos comentários, tá? Não esquece de deixar o teu like, teu joinha. E também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e todas as notificações. Porque toda vez que eu publicar alguma coisa, ou na verdade, às vezes que eu publicar alguma coisa aqui, vocês vão ser notificados e vão ser os primeiros a serem informados de algum vídeo que vai ser postado aqui. E aí o que aconteceu? Eu falei isso pra ele, que eu estava com medo da opinião de vocês, do julgamento de vocês me olhando como um profissional e não como pessoa. E isso meio que me paralisou. Isso não foi só aqui no YouTube, tá, gente? Foi nas outras redes sociais também. Eu tenho os conteúdos, mas eu não consegui postar por conta disso. E eu queria fazer um teste de algumas coisas que eu estava fazendo, produzindo conteúdo. E aí eu queria fazer esse teste antes de começar a postar novamente. Só que aí acabou entrando nesse bloqueio, nessa paralisação, e eu não acabei não postando nada. E hoje ele me falou assim: Alusca, como ter medo do escuro. Você tá no escuro, você esbarra nas coisas e você sabe que no escuro não tem nada. Aí eu falei pra ele: é esse o problema do que eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do escuro porque eu não sei o que tem lá. Porque quando tá tudo claro, você consegue ver o que tem. Mas quando tá escuro, você não sabe o que tem. E eu falei pra ele mais ou menos assim: eu me sinto como se, por exemplo, eu tivesse um corredor enorme. Sabe aqueles corredor de hospital ou de faculdade que você que tem em frente de cada sala tem uma lâmpada? E aí, lá na faculdade onde eu estudava, era mais ou menos assim. Nos hospitais geralmente também são assim. E aí você tá na ponta do corredor e tem uma luz acesa em cima de você. Aí sabe aquele sensor que acende as lâmpadas quando você passa? Pronto. Nesse corredor não tem isso. Nesse corredor, na minha imaginação, eu tô abaixo de num corredor, na ponta do corredor, abaixo de uma lâmpada que me ilumina o local onde eu estou. E quando eu olho em frente, é um corredor longo e 100% escuro, não dá pra ver nada. Só dá pra ver a porta lá do outro lado. E aí eu falando isso pra ele, e eu disse pra ele que eu não tenho coragem de atravessar esse corredor pra chegar na porta. Então eu tô paralisada ali. E ele falou assim algo bem interessante. Ele disse que: Alusca, só vai, só enfrenta. Eu disse: não é assim, não é assim. Porque querer a gente quer, mas às vezes a gente não tem força e coragem também, né? Você tem medo, o medo se torna tão grande que te paralisa de fazer qualquer coisa. O medo se torna um obstáculo que te bloqueia. Eu fico parada lá dura, feito uma estátua lá de pedra. Enfim, e aí ele falou assim: ó,
você tem duas opções, mais ou menos isso. Ou você passa correndo e vai e atravessa, e se você esbarrar em alguma coisa, você deixa, mas continua. Ou você vai com cautela, com cuidado e atravessa o corredor. Se esbarrar em alguma coisa, você vai estar ali com cuidado, com cautela. Então, faz isso. E a gente conversou muitas outras coisas que eu posso estar trazendo em outros vídeos aqui, como continuidade dessa história. Mas o medo do que vocês vão pensar sobre mim, do que vocês iam dizer a meu respeito, me paralisou. Isso sim pode se tornar algo, um sinal de alerta, porque afetou a minha vida. De certa forma que eu parei de fazer o que eu gosto por medo, então ele afetou minha vida. E antes não é que eu não me importava com o que vocês iam achar. Eu sempre soube que as pessoas não iam ter coragem de comentar nos meus comentários, nos meus vídeos, o que pensavam, o que achavam. De comentar nos meus vídeos o que pensavam, o que achavam, se discordavam ou não, para não se expor, para não dizer, não se revelar, vamos dizer assim. Essa foi a palavra que meu esposo usou, porque eu falei isso para ele. Eu tô consciente que muitas coisas que eu falo, tanto aqui como no Instagram, as pessoas não comentam para não mostrar para outras pessoas se elas concordam ou discordam, se ela é uma das pessoas que fazem parte daquela situação que eu estava falando no vídeo ou que eu estou falando no vídeo. Eu sei disso. Mas ainda assim, eu tinha essa sensação de que vocês me julgariam por eu ser psicóloga e as coisas que eu falo aqui, porque eu disse para ele, eu me tornei aquela pessoa que eu não queria. Mas hoje ele falou assim, eu vou sair, vou comprar vinho e pizza e você me avisa quando você terminar de gravar. E aí eu tô aqui, tô gravando e vou continuar esse vídeo provavelmente no próximo domingo, tá? E o que eu quero deixar aqui de reflexão para vocês sobre o que eu falei é que às vezes enfrentar o medo dói. Enfrentar o medo às vezes é a única resposta ou solução. Reflitam aí sobre o que eu falei, o que vocês acham que na sua vida, o que poderia encaixar aí na sua vida. A forma como meu esposo viu o meu medo e minha paralisação diante desse medo. Reflexão para vocês sobre o que eu falei é que às vezes enfrentar o medo dói. Enfrentar o medo às vezes é a única resposta ou solução. Reflitam aí sobre o que eu falei, o que vocês acham? Qual seria a reflexão que vocês teriam diante de uma situação assim? Diante de uma situação que você olha, como é aquele corredor escuro, e você não sabe o que tem lá e tem medo de passar, do que vai acontecer, do que está lá, porque você não está vendo. Mas você sabe que para você sair de onde você está e chegar até a porta, você precisa passar pelo corredor. E aí, o que vocês iriam fazer? Como é que vocês refletem isso na sua vida? Esse vídeo vai para os stories, não o vídeo todo. Uma partezinha dele vai para os stories lá do Instagram, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Tenham uma ótima semana. Que a saúde reine na casa de vocês. Que o amor esteja sempre presente. E que a sua fé seja suficiente para encarar os seus medos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, de deixar teu comentário, como eu já falei, ou não. E também não esqueçam de deixar o teu like se você gostou. Mas se você não gostou, faz um favor pra mim, não dá dislike não, tá? Fica sem dar dislike, nem dá like nem dislike, tá bom? Mas se você gostou, deixa teu like e encaminha esse vídeo pra alguém que você acha que vai, de alguma forma, aproveitar alguma coisa que eu falei aqui. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.